A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a igreja, amém. Já quero iniciar fazendo uma oração com a igreja, que Deus abençoe a todos, que possam participar desse live, o pastor prometeu de começar às 20 horas, não deu certo, foi às 20h30 também não deu certo, mas vamos estar transmitindo esta live, amém, e gravando ela para que possamos passar essa mensagem desse estudo para a continuação de sexta-feira, Nós falamos que todo homem precisa saber, e agora estamos no estudo que toda mulher precisa saber, O tema aí é a esposa segundo os planos de Deus, amém? E vamos estar passando aqui rapidamente, eu vou falar para os irmãos que hoje eu vou ser um pouco mais breve, amém? Encurtar um pouco o tempo da mensagem, Mas essa mensagem é um estudo que nós estamos fazendo, Estou passando aqui algo para os irmãos, para aqueles que queiram ouvir, queiram participar, desta mensagem de ensinamento, amém? Eu creio que tudo é bem-vindo, Quando vem do coração de Deus, a gente sabe que, por mais que seja humilde e simples, a gente pega algo para a nossa vida. Eu quero deixar para os irmãos aqui, irmãos, versículos da palavra de Deus que nos fala do poder da oração para a sua vida, amém? Mas antes disso, eu quero fazer uma oração com a igreja, com os irmãos que já estão participando aí desta live, e vamos orar agora, apresentar a sua família, eu quero ministrar sobre a sua casa, a sua família, as bênçãos do céu, assim como Deus tem operado na nossa igreja. Eu quero que chegue também no seu lar, amém? Distante, aí em outro país, ou em outro estado, em outra cidade, Mas eu peço a Deus que chegue na nossa nação, amém? As bênçãos do Senhor, a profecia do Senhor venha se cumprir na sua vida, amém? A promessa de Deus, amém? Vamos orar ao Senhor agora, em nome de Jesus. Pai querido, diante da vossa presença, eu apresento a vossa igreja, a vossa presença, eu apresento a vossa igreja, diante do todo o teu poder, Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor venha alcançar as famílias, os lares que precisam de uma orientação do Senhor nesta noite, que precisa, Senhor amado, estar diante de Ti, buscando a verdade, Senhor amado, para ser liberto. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha trazer a restituição neste lar que precisa nesta noite, Pai querido, o Espírito Santo está operando sobre estas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazer a solução na vida espiritual, na salvação, na vida financeira, que haja um equilíbrio, que haja uma paz do Espírito Santo sobre cada um que trabalha, Senhor amado, em prol das suas vidas, para o futuro da sua família. Eu te peço, Pai, nesta noite, que o Senhor alcance a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, alcance as vidas, Senhor amado, que precisa estar neste momento buscando, Senhor amado, a diferença sobre as suas vidas diante do Espírito Santo de Deus. A diferença de fazer o melhor, a diferença de ser melhor, a diferença de ser o sal da terra e luz deste mundo, Senhor. Toma os lares, família, toma o nosso Brasil, este laço que foi lançado nesta terra, Senhor amado, que seja quebrado pelo sangue de Jesus dessa pandemia, que vida que estão nos hospitais, Pai, os médicos, os enfermeiros que estão na frente, Deus, e poder desse trabalho. Pai querido, que o Senhor venha trazer, Deus, poder a proteção, mas que haja, Pai querido, a solução desta causa, neste planeta, Senhor, e seja abençoado aqueles que estão nos hospitais com a vida, porque Jesus é vida e vida em abundância, Senhor. Traz sobre eles a unção do Teu Espírito, traz sobre ele a vida, Senhor amado, a restituição, e assim a nossa nação seja sarada de todos os males, em nome de Jesus. Em especial nesta noite, os lares, famílias, aqueles que já estão nesta live, que seja alcançado pelo Teu poder, e assim o Espírito Santo entre em suas vidas, em seus lares, em seus casamentos, em nome de Jesus, amém? Agradeço os irmãos já quero iniciar aqui rapidamente, amém? Sobre a esposa segundo o coração de Deus, Segundo os planos de Deus. O plano de Deus, A esposa, ela tem sua posição. Mas antes, como eu falei, eu quero falar aqui dos irmãos de algum versículo, se você quiser anotar aí, é importante. Às vezes você não tem tempo, Mas é bom estar sempre ligado em alguns versículos da palavra de Deus que fala sobre o poder da oração. Porque às vezes nós queremos falar com muitas pessoas, os nossos anseios, queremos falar com algumas pessoas ou com uma pessoa, não deixa de ter esse direito, mas a pessoa em especial que você tem que buscar é Deus, amém? Como? Em oração, falar com Deus, a oração é falar com Deus, espanar sobre a presença de Deus, as suas fraquezas, as suas necessidades, todos os dias, amém, irmãos? Quando Jesus falou que Ele é o pão da vida, porque Ele é o pão da vida. Ele quer trazer vida para você, quer trazer esperança, quer trazer paz, quer trazer uma certeza de transformação no seu coração. Não há prosperidade futura, não há prosperidade, vamos dizer assim,
aquela prosperidade de amanhã, de hoje, se não houver amém, uma transformação no coração do homem verdadeiramente, né? Uma prosperidade plena que venha de dentro para fora do seu coração, a paz para que você conquiste tudo que você conquista diante de Deus, você é grato, né? Quando a gente está no mundo, que a gente consegue as coisas, que a gente, cada dia do nosso dia, conseguimos as coisas. E nós não somos gratos a Deus, porque a gente acha que aquilo dali vem da nossa força, né? Mas, na verdade, não vem da nossa força. Né? Aqui dali a palavra de Deus diz que a nossa força vem do Senhor, né? E nós precisamos, irmãos, buscar essa força em Deus, porque essa força é que nos faz sentir como Deus, Ele trabalha poderosamente nos nossos anseios. Amém? Eu quero passar para você, vai anotar aí se você puder, né? Porque a gente precisa explanar aqui o estudo. E tendo, em Atos 4:31, amém? A palavra do Senhor fala sobre o poder da oração. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Amém? Tudo que nós vamos fazer, irmãos, Deus não dá força. Às vezes, para você, para a sua família, em relação a você e a sua família, você às vezes não tem força nesse casamento, ou nessa vida com a família, com uma parentela, né? E Deus te dá caminhos extraordinários. Amém? Então, estiveram reunidos em oração, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Ali foi o tempo do derramamento do Espírito Santo de Deus, o dia de Pentecoste, né? O poder e o avivamento do Senhor, em Atos 4:31. Inclusive a nossa igreja, o nome é Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Foi aberta este nome através desse versículo, amém? Do versículo de Atos, né? 2, né? 4, 2, e aí vai. 2 Reis 6:17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, né? Ali o moço é o rapaz que trabalhava com Eliseu, que acompanhava Eliseu, que era, né, ajudava Eliseu o dia a dia, acompanhante de Eliseu ali, né? E ele estava sendo perseguido, Eliseu. E aí ele mandou que Deus abrisse os olhos espirituais pela proteção que Deus tinha sobre eles naquele lugar, naquela cidade. E ao redor daquele lugar que eles estavam, tinha cavalos do Senhor, cavaleiros, né, anjos de Deus ali, com todo um aparato, né, de proteção para proteger eles, né? Aquilo era um sobrenatural que aquele moço não conseguia ver. E Deus falou, né, tocou no coração de Eliseu, e Eliseu falou: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu aquele aparato de guerra, de proteção, soldados ao redor de Eliseu e daquele moço. E ele viu o poder de Deus. Por que aconteceu aquilo? Porque Eliseu é um homem de oração. Então, irmãos, quando você ora, você invoca o céu para a sua casa, invoca o céu para a sua vida, né? Deus traz, né, o Espírito Santo, né, está sobre nós, os anjos do Senhor está delegado para nós, o poder de Deus, a providência divina está sobre a sua vida. Amém? Então, quão é importante você estar em oração. Em Mateus 6, 26, 41 também fala sobre o poder da oração. Vigiai e orai para que não estáis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então, quanto mais você ora, mais você tem comunhão com Deus, mais você se afasta do mal. Mais o mal se afasta de você, né? Então, nós temos momentos na nossa vida que nós temos que correr do mal, né? Da aparência do mal. Mas tem, no poder da oração, o poder do inimigo se aproximar de alguém que ora e não conseguir se aproximar. Por quê? Porque não tem brecha, está em vigilância, está em oração, está em comunhão com Deus. Então, esse laço maligno, essa potestade, esses laços malignos não tem poder sobre a sua vida. Amém? Pode até tentar, mas não consegue, porque sobre você tem o poder e a proteção do céu. Amém? Então, não esqueça que o poder da oração traz maravilhas, acontecimentos sobrenaturais que move o poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Então, eu quero já iniciar aqui, porque eu falei que ia ser breve hoje você. Amém?
Nós estamos falando do perfil esposa, da esposa segundo o plano de Deus, amém, irmãos? Quais são as características, né? Quais são os princípios de uma mulher, né? As atitudes, né? Segundo o plano de Deus, a esposa segundo o plano de Deus. Estamos falando da esposa, né? Segundo o plano de Deus. Quero passar alguns tópicos, né? E vou ser breve mesmo hoje. Evangelizar através do testemunho. Isso é a primeira parte, né? Que a mulher precisa, né? Seu testemunho diário é tão profícuo que, sem palavras, apenas pelo seu procedimento reflete o caráter de Cristo, né? Esta é a mulher, né? A esposa segundo o plano de Deus. Deus tem um plano para essa esposa a partir do momento que ela tem uma vida conjugal, né? Ali tem um cônjuge, né? E a cada um tem o seu compromisso com Deus. Nós estamos falando aqui do compromisso da esposa, já falamos do compromisso do esposo, e hoje vamos falar do compromisso da esposa, né? Segundo o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus que Deus quer para o seu coração, para o seu ministério, né? Para a sua missão, né? Dentro dessa família, né? Nesse casamento, né? Então tem poder de trazer salvação para dentro da sua casa, né? Edificando cônjuges e filhos. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedecer à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavras. 1 Pedro 3, 1. Isso é a palavra que Deus está falando, não é o pastor Jário. Amém? Então a palavra de Deus deixa bem claro que a mulher, ela traz o testemunho para a sua casa através das suas atitudes, né? Não pode ter uma atitude que não convém com o céu, com a palavra de Deus, com o ensinamento que Deus traz através do Espírito Santo. Se a mulher é casada, é esposa, né? Conforme ali foi feita uma aliança no altar, direitinho, segundo o plano de Deus para a sua vida é esse, né? Ela buscar o entendimento da palavra para que ela busque a sua posição, né? Ela vai buscar a sua posição diante da palavra. Por quê? Porque o interesse dela, irmão, é amar o esposo e o esposo amá-la, né? E os filhos ser amados. E aquela casa tem a paz. Mas, na verdade, a mulher de Deus, ela busca fazer a vontade de Deus. Amém? E ela fazendo a vontade de Deus, ela vai fazer com que aquela casa tenha paz e tenha cada um na sua posição, assim colocado por Deus, sem ira, sem contenda. E ela vai trazer sobre aquele lar um testemunho vivo em relação ao Espírito Santo que tem na vida dela. Amém? Segundo tópico, irmão. Temperamento submisso ao Espírito Santo. Quando eu falei que a mulher, quando ela busca servir a Deus, ela vai servir não é somente ao homem, mas em primeiro lugar ela vai servir a Deus através da palavra, o mandamento de Deus para a sua vida. Os mandamentos para o homem, os mandamentos para a mulher, os mandamentos para os filhos, os mandamentos para toda parte da sociedade tem na palavra de Deus. O problema é que cada um às vezes quer estar fazendo o que o outro faz, deve fazer, e ela está fazendo aquilo, ou ele, aquilo que não deveria fazer, né? De forma que venha deixar de assumir o seu compromisso com Deus, né? Então ninguém pode perder as estribeiras em termos de seguir um caminho, né, que Deus não mandou seguir. Criar um regime dentro do seu lar que Deus não está nesse negócio, né? Então tudo tem ordem e decência. Para que isso haja paz, para que isso haja salvação, para que isso o Espírito Santo possa trabalhar na prosperidade, na saúde, na paz. É isso que a igreja tem que lutar. Os pastores têm que pregar, irmãos, uma palavra que venha trazer sobre a família, os lares, as vidas, né? Trazer o eixo dos princípios que é a palavra de Deus. O mundo está fora do eixo. O mundo ele cada vez mais está fora do trilho, está fora do alvo que é para atingir. Quando um trem sai de uma estação para outra, ele sai com a carga ou sem carga. Se ele sai com a carga, ele vai descarregar na outra estação, né? Se ele vai sem carga, ele vai buscar uma carga na outra estação. Então é um alvo a atingir. Então qual é o alvo do marido? Qual é o alvo da esposa? Qual é o alvo dos filhos? É a salvação, é servir, é fazer a missão de cada um acontecer dentro das suas vidas, para que tudo entre em harmonia, né? Se o filho está na sua posição, a esposa está na sua posição, o marido está na sua posição, a igreja está na sua posição, o pastor está na sua posição, os obreiros estão na sua posição, a batalha é ganha, né? Mas se cada um está seguindo o caminho que bem quer, no seu bel prazer, porque tem um achismo, né? Porque tem uma ideologia, porque tem isso, tem um monte de espinhos em cima desse trilho, vai descarrilhar, vai perder o rumo, né? E é isso que está acontecendo com o mundo há muito tempo.
né? As pessoas perdem o foco daquilo que Deus assim quer para a sua vida. Às vezes nem tem esse foco, né? Às vezes nem busca esse foco para que esse lar, essa igreja, essa família, né, e essa vida conjugal tenham a possibilidade de estar nos trilhos para seguir e atingir o alvo de paz, de salvação, de prosperidade, de compreensão, de lutas, é claro, e de vitórias. Amém? E esse trilho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Temperamento submisso ao Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é mansidão. Gálatas 5:22. Né? Se quiser ir anotando aí, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é mansidão. Quantos lares tem briga o dia todo? Né? Nessa pandemia, muitas pessoas se manifestaram dizendo: o que é que eu vou fazer quando chegar em casa? Como é que eu vou lidar com minha esposa? Como é que eu vou lidar com meu esposo? Né? Como é que eu vou lidar nessa pandemia com a aglomeração de filhos, de esposa, né, de todo mundo ali naquela casa? Então isso está dizendo o quê? Diretamente que não tem equilíbrio, não está nos trilhos, não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem em relação a cada um. Né? Então nós precisamos buscar, irmãos, o poder de Deus para a nossa vida, a direção, temperamento submisso ao Espírito Santo de Deus, para que Deus traga harmonia sobre esse lado, a direção do Espírito Santo. A mulher virtuosa tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo, né? Esposa segundo o plano de Deus. Então essa mulher, se é segundo os planos de Deus, ela vai ter no seu coração, né, o controle dos seus anseios. O seu temperamento é controlado por ela mesma. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, né? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 ao 4. Amém? Você que está anotando, 1 capítulo 3, versículo 3 ao 4. Vou repetir o que é que a Bíblia diz em relação à mulher virtuosa tem o seu temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como, né, frisado de cabelos, adereços de ouro, né, aparato de vestuários. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível, né, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, irmãos, precisamos buscar a paz no interior, buscar a paz no nosso coração através do Espírito Santo. Porque a mulher mansa, a mulher que edifica sua casa já tem isso no coração. 1 Pedro 3, 3 ao 4. Né? Segundo aqui, outro tópico, né, disposição para servir. Né? Hoje em dia as pessoas não têm mais aquele amor para servir, para fazer, para cuidar. Né? Então a oração do seu marido confia nela, né? O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ele lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Né? Isso está onde? Em Provérbio 31, irmãos, 12. Provérbio 31, 11, 12, 17 e 27. Eu vou ler aqui. Né? Disposição para servir. Ah, não vou lavar esses pratos porque, né, o marido, né, não ajudou. A posição, irmão, da mulher é da mulher. A posição do homem é do homem. Agora, o que tem que haver entre os dois? Uma concordância, uma comunhão, né, uma compreensão, um bom senso. Se o esposo trabalhou o dia todo e chega cansado, a mulher vai ter o bom senso de não te pedir para ele lavar uns pratos. Né? Se ela passou o dia em casa, se a esposa trabalhou o dia todo e o marido chega e ele descansa e ali a esposa chega mais tarde, ele tem que ter o bom senso de ir lá lavar os pratos. Né? É uma questão de harmonia, uma questão de bom senso. Né? Para viver em harmonia, não precisa viver, para viver uma vida conjugal, para delegar as tarefas, delegar a responsabilidade de cada um. Né? Porque isso aqui é seu, eu não vou fazer, isso aqui é coisa sua. Não, se tem a oportunidade de fazer, de ajudar, ajude, porque aquilo aí será bem-vindo pela esposa. Né? Será de bons olhos para ela. Né? Se for para o esposo, né? O esposo está lavando o carro, a esposa passou o dia sem fazer nada, né? Que é difícil, né? Uma esposa passar o dia sem fazer nada, né? Porque dentro de um lar, um trabalho
árduo, né? Porque na verdade a mulher trabalha mais em casa do que fora. Então, diante disso, irmãos, nós vemos que há às vezes uma falta de se preocupar uma importância com o outro, né? Uma só carne, né? Nós precisamos ter esse bom senso, né? A vida conjugal ela precisa ser ajudada pelos dois. Ah, faça isso, é sua parte. Não, eu não vou fazer, não sei o quê. Isso aí não é coisa do Espírito Santo, né? Agora, o que não pode é o que é da mulher, o homem fazer. O que é do homem, a mulher fazer. Sempre, né? Sempre assim. Não. Aí a bagunça. Cada um tem que delegar a sua responsabilidade na sua vida para ser executada. Agora, tem momento que um tem que ajudar o outro. Amém? Então, em Provérbios 31:11 fala: o coração do seu marido está nela, confiando, e ela nenhuma fazenda faltará, né? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Glória a Deus, né? O versículo 17: cingiu os lombos de força e fortalece os braços. No versículo 27, né? Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Então, irmãos, a mulher, ela traz sobre esse lar, ela traz força, ela traz posição, ela traz administração, né? Ela governa o seu lar, governa a sua casa, sem passar na frente do esposo, com sabedoria, com testemunho, né? As suas atitudes vai ser o testemunho para o seu esposo. Se ele não for crente, ele vai ver, essa mulher verdadeiramente é de Deus, essa mulher ela tem vigor, ela tem força, né? E se ele não valorizar, tem Deus acima de tudo, de todos, que está vendo que você, mulher, está cumprindo a palavra dele, está cumprindo o mandato do Senhor, a sua missão. Você não vai ser negligente com Deus. O problema é que as pessoas são negligentes com Deus com raiva do outro, né? Eu vou deixar de fazer isso porque fulano não me ajuda em nada, então eu não vou fazer. Ele quiser que faça, né? Ela quiser que faça. Não, isso aí traz contenda, traz brecha para o inimigo e perde a aliança de compromisso com Deus. Quando as pessoas perdem o compromisso com Deus pela palavra, elas perdem as bênçãos de Deus e a proteção divina sobre o seu lar, sobre a sua vida. É por isso que o inimigo entra em muitos lares, porque perde essa posição, sai dos trilhos, né? Os conceitos são muito errados em relação ao fazer, à responsabilidade, ao assumir o seu compromisso. Amém? Outro tópico aqui: usar seus dons em benefício da família, né? Esposa segundo o plano de Deus faz isso, né? Usa os seus dons em benefício da família. Esta mulher tem consciência do seu valor e usa sua inteligência para o bem, né? Ela é uma cooperadora no lar. Ela prepara fios de lãs e de linho para tecer as suas próprias roupas. Provérbio 31:19, né? Então, irmãos, são mulheres, né, que usam os seus dons para ajudar o esposo. Tem um dom ali de ser uma vendedora de sei lá, de produtos, né? Ela vai fazer um jeito de ajudar nas finanças, de colocar um filho para trabalhar, né? Para trazer uma atividade. Ela move aquele lar para a prosperidade. Ela não é aquela pessoa que é como se fosse um sanguessuga, né? Tudo que entra dentro de casa, ela consome. Todo o dinheiro que entra naquele lar é consumido por essa mulher, né? É consumido, compra supérfluo, né? E aí termina um lar patinando, um lar sem uma realização material, uma realização de um sonho, de um passeio, de uma viagem. Não tem como planejar, porque a pessoa que está ali não coordena, não ajuda, não colabora, né? Então a mulher usa seus dons para acrescentar, para prosperar este lar, para ajudar o cônjuge, ajudar o esposo, amém? Não tem medo do futuro. A mulher, segundo o plano de Deus, né, não tem medo do futuro. Como, pastor? Né? É forte, é respeitada e não tem medo do futuro. Está em Provérbio 31:25. Isso quem diz é a palavra de Deus, né? Ela não tem medo do futuro. Ela vai, ela rompe, né? A preocupação com a beleza estética tem o seu valor. Porém, a mulher temente a Deus sabe discernir bem o que é cuidado e zelo dos excessos e complexos. Os encantos de uma mulher podem ser apenas ilusão e belezas não dura para sempre. Amém? Então a mulher sábia, a mulher
né, que não tem medo do futuro, ela busca tratar-se, né, de forma que ela busca se apresentar de dentro para fora com uma mulher sábia, virtuosa, que edifica a sua casa, né? Ela ali está preocupada com com a sua aparência, mas na verdade ela tem o poder de lutar para conquistar coisas muito mais além de que a preocupação de uma estética, a preocupação de algo que é muito importante para a mulher, né? A mulher sempre vai ser vaidosa e a mulher precisa se cuidar, né? Ao abrir da sua boca, demonstra sabedoria. A mulher, segundo o plano de Deus, é assim, né? Como é que é isso, pastor? Ao abrir a sua boca, demonstra sabedoria. Lá em Provérbios 31, 26, fala com sabedoria e delicadeza, né? Fala com sabedoria e delicadeza, né? Sabedoria fala, nem tudo que pensa, fala, né? E quando fala, fala de forma que não venha agredir, que não venha trazer contenda e confusão para aquele lar, né? Ela fala o certo, na hora certa, no tempo certo e no lugar certo, né? Ela fala, né, o certo, né, na hora certa, no tempo certo e no lugar certo. Já viu aquela pessoa que fala o que não é certo, né, para pessoas que não precisam ouvir, né? Na hora certa, tem pessoas que não falam as coisas na hora certa, né? Tem que falar para o marido algo, fala na hora certa, fala na hora que convém. Não é simplesmente estar com aquele, né, quer desabafar, quer soltar e precisa falar naquele momento. Tudo tem a hora certa para falar as coisas. Porque cada coisa é uma coisa, né? Se vai falar sobre dinheiro, vai falar sobre filhos, vai falar sobre sentimento, tem a hora certa, né? Tem a hora certa de falar. Eu quero falar sobre algo, vou falar de qualquer jeito? Não. No tempo certo, ter o tempo de falar as coisas para cada coisa, né? Não é simplesmente pensou e falou, que esteja na frente de alguém, que esteja na igreja, que esteja no meio da sociedade, que esteja pessoas próximas perto ou pessoas não próximas, né? Não pode, tem que ter o discernimento. A mulher, segundo o plano de Deus, ela tem cautela no que vai falar, na hora que vai falar e como vai falar, né? E como vai falar e o lugar que vai falar, né? Tem pessoas que ficam falando mal do marido na frente da família. Tem mulher que é assim. Tem homem que fala mal da esposa na frente dos amigos, né? Não, isso aí não existe. Questão conjugal, familiar, tem que ser falada entre os dois, né? Ali tem um trabalho de Deus, ali tem uma instituição, ali tem um projeto de Deus. Então esses cônjuges tem que botar isso na cabeça. Você que é novo casado, tem que lembrar disso. O problema da sua casa resolve em casa, não é na rua, né? Se vai executar algo na cidade, vai sair os dois, planeja onde, para onde vão, para não ter briga, para não ter contenda, né? Tudo tem que ser programado. É cansativo, pastor. Tudo que eu quiser falar tem que ser pensado, tem que ser calculado. Eu não sou assim, eu falo o que bem entender. Não é a mulher que Deus assim planejou para cuidar de uma instituição chamada família. Amém? Esposa segundo o plano de Deus não é assim. Ela tem que ter equilíbrio, tem que estar nos trilhos, tem que ter discernimento e bem pensar o que fala. A mulher, você sabe que fala 3 vezes mais do que o homem, né? Então ela tem que calcular muito o que fala, a hora que fala e para quem fala, né? Então, ao abrir a sua boca, demonstra sabedoria. Então precisa mostrar sabedoria ao falar, né? Detesta a ociosidade. O que é isso, pastor? Ociosidade, né? Pessoas preguiçosas, né? Pessoas moles, né? Com moleza, deixa tudo para amanhã, não quer fazer nada hoje, vai empurrando as coisas com a barriga, como diz o ditado, né? Então essa pessoa que tem o plano de Deus na sua vida, ela não é assim. Ela o que tem que fazer hoje, ela faz hoje, não reclama, glória a Deus, ora, né? Coloca seu esposo, seu filho debaixo da potente mão do Senhor, profetiza, trabalha com o que tem em casa, né? Se tem só feijão e arroz, é o feijão e arroz. Se não deu para comprar, amém, né? Estamos passando luto, vamos reduzir aí as coisas para a gente conseguir assumir os compromissos, né? É uma mulher que busca a valorizar cada dia e que o outro dia seja melhor, porque hoje foi planejado para amanhã ser melhor, né? Então, essa é a mulher segundo o plano de Deus, né?
Outro tópico também, irmão, valorizar e cultiva a beleza interior. Ela valoriza e cultiva a beleza interior. Como é que é isso, pastor? O resultado final é maravilhoso quando acontece isso. Empolga os filhos e o marido, levantam-se seus olhos e lhe chamam ditosa. Versículo 28 do capítulo 31 de Provérbios, né? Capítulo 31 de Provérbios, versículo 28. Levantam-se seus olhos, seus filhos, e lhe chamam ditosa, né? Seu marido diz a ela, cheia de orgulho: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas, né? Então, Provérbios 31, verso 29 fala isso. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, né? Versículo 30 de Provérbios 31, capítulo 31, verso 30. A verdadeira beleza e a verdadeira honra de uma mulher estão em amar e obedecer ao Senhor. Amém? Por isso que eu falei no princípio, a submissão, né? Com acompanhamento, a responsabilidade dentro do lar, a primeira mulher tem que olhar para Deus, né? Isso aqui eu estou falando mulher que busca ter um compromisso com o Senhor, né? Se você tem uma vida diferente da que eu estou falando aqui hoje, né? Você vai ter um conceito, você vai ter ideologia, você vai ter um achismo em cima disso aqui que eu estou dando, amém? Você não vai aceitar isso aqui. Por quê? Porque você acha machista, você acha que é uma cobrança, né, errada, desnecessária, e hoje não existe mais isso. Nós estamos no século 21. Pois é, mas esse aqui é o Deus de ontem, de hoje, de sempre. E a palavra de Deus não é mutável, né? É imutável. Então Deus, que é a mulher de tempo de Abraão, no tempo de Jesus, no tempo de hoje, a mulher segundo o seu plano. Por quê? Porque o tempo de Abraão, o tempo de Jesus, o tempo de hoje, a palavra de Deus não mudou. Amém? Ela continua, só que o ser humano, ele busca conceitos de evolução, né? Para trazer uma distorção do que a Bíblia pede, do que a palavra de Deus manda. Porque quando fala a palavra de Deus, é o próprio Deus, né? E esses princípios, ele tem que ser colocado dentro de um lar, porque a instituição criada no mundo hoje, que você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma família, porque foi Deus que criou isso lá no início do mundo, né? Lá em Gênesis, né? Deus criou essa instituição e ela prevalece até hoje. Com trancos e barrancos, prevalece. Com ventos, com açoites, com perseguição, prevalece. Porque o que Deus coloca no mundo, pelas suas mãos, que é coisas do céu, o diabo não tira. Amém? Então, o que Deus colocou no mundo, ninguém toca, né? Pode até tentar, mas não tira, não destrói, porque é Deus que colocou, né? Então, não adianta você pensar de uma ideologia diferente, não adianta você achar que eu estou falando com palavras, com sutilezas machistas, né? Não adianta, porque a palavra de Deus, ela vai sempre ser e será eternamente. Agora, o processo aqui é o ensinamento para que as pessoas vivam debaixo da potente mão de Deus, na obediência da sua palavra, para que venha se cumprir essa missão, que é a família dada para cuidar por Deus ao homem e à mulher. O homem tem sua posição e a mulher tem sua posição e os filhos têm sua posição. O que está acontecendo hoje é que os valores estão invertidos, né? Todo mundo saindo dos trilhos, ninguém chega a lugar nenhum, acham que chegam, acham que se realizam e quando olham vê que está todo mundo dilacerado, né? Que, vamos dizer assim, teve um desvio de conduta, um desvio de compromisso, e esse desvio vai ser cobrado por Deus lá na frente. E isso é um prejuízo que às vezes não tem como voltar atrás mais, porque a família, o pai já morreu, a mãe já morreu, né? O filho já não está mais ali, tudo foi desviado porque houve um conceito diferente diante de Deus. E Deus não aceita e acabou. Amém? Então, vamos cuidar de obedecer a palavra de Deus para que a sua casa esteja debaixo da potente mão do Senhor. Amém? E a mulher, hoje que o estudo é sobre a mulher. Nós estamos falando aqui da mulher, né, da esposa segundo o plano de Deus. Amém? Continuando, irmãos, teve uma mulher chamada Elizabeth, né, uma escritora contemporânea, escreveu o seguinte: nós fomos criados para sermos mulheres. Isso falou Elizabeth, uma escritora.
O fato de ser mulher não me faz um tipo de cristão diferente, com certeza. Mas o fato de ser cristã me faz uma mulher diferente, entendeu? Né? Uma palavra, né? Bem enfática em relação ao que é que a mulher precisa ser diante de Deus, não por imposição, por questão de escravatura, né? De alguma coisa assim nesse pensamento, de uma submissão pesada, né? Mas de uma responsabilidade colocada por Deus. Deus não coloca nada que a pessoa não possa assim se executar, né? Então, repetindo o que a Elizabeth falou, essa escritora, uma escritora contemporânea, né? Escreve o seguinte: nós fomos criados para sermos mulheres. O fato de ser mulher não me faz um tipo de cristão diferente, mas o fato de ser cristã me faz uma mulher diferente, né? Isso é muito importante. A mulher, como auxiliadora, deve revelar o caráter de Cristo em seu viver diário, conservando sobre si a unção do Espírito Santo. Antes da submissão ao marido, já deve ser submissa ao Senhor. Isso só é possível se a vida estiver contralizada em Cristo, né? Centralizada em Cristo. Vou repetir. Submissão ao marido já deve ser submissão ao Senhor. Isso só é possível se a vida estiver centralizada em Cristo. Amém? Uma mulher só vai ser submissa, só vai ter sua missão, só vai ter o prazer de cuidar desse lar, desse casamento, dessa sua responsabilidade, né? Se ela estiver centralizada em Deus, se ela estiver centralizada em Jesus, se ela deixar o Espírito Santo agir, se ela tiver o conhecimento da palavra. Se não tiver isso, irmãos, vai ser no seu conceito, na sua ideologia, no seu achismo. Eu faço, eu desmando, eu mando, que quiser, esteja bom, que ache ruim, que não ache, que se dane o mundo, mas é do meu jeito. Ela vai viver assim, amém? E aí vai acontecer o quê? Vai nascer o filho, vai fazer a mesma coisa. A filha vai fazer a mesma coisa. O marido vai viver daquele jeito, né? E vai ter o quê? Uma família? Vai. Talvez nem se separe, nem se desmanche, mas vai viver uma vida fora dos trilhos de Deus. Não vai ser uma mulher segundo o plano de Deus, né? Não vai ser uma família com futuro promissor, né? Tem tudo para dar errado. Muitos deram, né? Muitos deram. Todos os dias famílias são destruídas, todos os dias famílias são dilaceradas devido a esse conceito. São colocadas muitas coisas em cima de cada um, porque traz da televisão, traz da mídia, traz da conversa no cabeleireiro, traz da conversa no trabalho, tudo joga dentro de casa, né? Traz do conceito de fulano, é porque fulano separou e deu certo com o outro, né? Aí traz tudo para dentro da sua vida, aí joga, pá, dentro de casa. O que acontece? Não suporta o filho, não suporta a esposa, não suporta o esposo, não suporta aquele lá, e terminando uma explosão, porque ali foi colocada coisas do mundo dentro daquele lá, conceitos malignos, conceitos que veio, né, de pessoas sem misericórdia, pessoas que andam no seu bel prazer, e a pessoa traz para dentro do seu casamento, traz para a sua vida, e ali perde o foco, perde os trilhos, né? Não há centralização de Cristo naquela família, naquele lar. Por isso que a família precisa buscar a igreja, levar os filhos, a esposa, para centralizar, para buscar o entendimento, para buscar o conhecimento da verdade. Por mais que seja humilde e simples, alguma coisa você pega nessa igreja, nesta live que está sendo transmitida. Alguma coisa você traz para o seu coração, né? E você começa a centralizar. Nessa centralização, o diabo começa a trabalhar para você não orar, não falar com Deus, não executar a sua submissão ao seu marido, que você é boba, que esse pastor é machista, que essa palavra é machista, que Deus não fez uma coisa errada, a gente tem que viver a nossa própria vida. Aí vem um monte de coisa. E muitos desistem, né? Porque tem mais pessoas para aconselhar você a sair dos trilhos que pessoas para aconselhar você a atingir o alvo, que é levar a sua família à salvação, a sua vida a ter equilíbrio, ter paz, porque ele não vive isso. O mundo hoje não vive a Bíblia, né? Muito poucos buscam a palavra, o conhecimento. Você pode ver, né? As lives como são hoje em dia. Puf, Deus é bom, o diabo não presta, acabou. Explicação, essa paciência. Nem pessoas querem parar para assistir uma live dessa, né? Não quer assistir. Não quer assistir porque as pessoas se irritam com o ensinamento,
O diabo faz com que as pessoas se cansem com o ensinamento, que elas criam pensamentos de fadiga naquela hora, né? Então, as pessoas se fadigam com o ensinamento de Deus, né? Aí começa a reclamar do horário, tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido, né? Porque não tem aquela paciência de ouvir o que o Espírito Santo quer falar, né? Então, irmãos, os ensinamentos dos discípulos naquela época, eles começavam ali 3 horas da tarde e até de madrugada, né? O apóstolo estava ensinando em cima de um apartamento lá, não sei que região, não estou lembrado, e caiu um moço, caiu lá embaixo e morreu, porque ele estava com tanto sono de ouvir a palavra, de ouvir o pregador e o apóstolo pregando. E ele caiu daquele penhasco, daquela janela que ele estava escorado. Por quê? Porque estava muito tempo falando. Naquele tempo as pessoas tinham paciência de ouvir Jesus, né, quando queriam. Naquele tempo também tem pessoas que não queriam nem saber, né? E hoje também, imagine hoje, né? Você passar 1h e 15 falando numa live e as pessoas terem paciência de ouvir. Não tem. Mas é isso que Deus colocou em meu coração e eu preciso anunciar o que Deus mandou. Amém? Que eu creio que pode atingir alguém. A submissão. O que é submissão, né? Que nem eu falei, o tempo é uma bênção, né? Já vou encerrar esse estudo, porque o horário corre muito, né? E eu sei que os irmãos precisam, alguns trabalhar, e eu preciso encerrar, porque eu comecei um pouquinho mais tarde. A submissão. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Efésios 5, 22 e 24. Se vocês quiserem anotar, amém? Compreendendo este princípio, partindo do significado literal da palavra submissão, né? Só vou explicar isso aqui e vou encerrar, viu? Porque o horário passa muito rápido. Compreendendo este princípio da submissão, né? Partindo do significado literal da palavra submissão. Qual é o significado da palavra submissão? Vamos fazer por parte. Sub, né? Quer dizer debaixo de, né? Missão, provisão ou vocação, né? Então, submissão debaixo de provisão ou vocação, né? Em resumo, submissão exerce missão de apoio, missão de base, de auxílio. Então essa é a posição da mulher. Apoio, base, auxílio, auxiliadora, né? Adjutora, né? A submissão deve ser a mais forte demonstração de amor da mulher, né? Para com o marido. E essa submissão não escraviza, não é sinônimo de inferioridade. Uma mulher pode ser infinitamente mais talentosa que o esposo e ser generosamente submissa, né? Talentosa, dinâmica, né? Inteligente mesmo, né? Ela pode ter conceitos muito além, né? em relação às coisas ao seu redor, mas isso não vai impedir dela ser obediente à palavra de Deus, né? Não é subserviência, né? Não é subserviência, obediência, né? Cega ou irracional, não é sobre isso, né? Uma obediência cega, irracional, aquela coisa pesada, aquela coisa de escravidão, né? Aquela coisa humilhante. A submissão que Deus está falando não é isso na sua palavra. Não é uma questão de temperamento positivo e não é concordar ou contragosto, torcer para dar errado. Não é isso, né? Submissão é a grata aceitação da autoridade do esposo como um dom dado por Deus. Isso foi Deus que deu para ele, né? Que descansa na certeza do seu cuidado e que se expressa sem depender da contrapartida do seu amor. É a afirmação que o relacionamento entre marido e mulher deve ser exclusivo, no sentido de ser um para o outro, né? Então, a esposa ela tem sua posição de submissão, o esposo conhece essa submissão
E ali não vai interferir no amor, no relacionamento, porque ali há uma ordenança de Deus para com os dois nas suas posições. Ali no meio tem o amor, tem o respeito, né? Tem a posição de cada um. E é isso que deve seguir para que haja esse equilíbrio, esse entendimento e essa compreensão a esposas, né? Segundo o plano de Deus. É assim. O amor e o cuidado devem ser mútuos, com um servindo ao outro. Nem homem nem mulher são mais importantes do que o outro, aos olhos de Deus. Gálatas 3:28. Pois Deus os criou à sua imagem, Gênesis 1:27, e os tornou co-herdeiros do dom da graça, da vida, manifestada em Cristo Jesus. 1 Pedro 3:7. Né? A submissão bíblica é o reconhecimento das diferenças de gênero. Homem e mulher são diferentes. Logo, têm papéis diferentes que devem ser valorizados. Ambos, porém, se destacar no mundo dos negócios, da política, da educação e da ciência. Mas há papéis biologicamente ou culturalmente dados que cabe a cada um, né? No desenvolvimento desses papéis, homem e mulher, marido e esposa, são complementares, né? Então, irmãos, cada um tem sua responsabilidade, seus dons, seus trabalhos, suas profissões. Isso tudo tem que ser respeitado, colocado cada um no seu papel, né, para funções ali determinadas. Mas nada disso vai atingir o amor, o relacionamento, o respeito conjugal, porque tem uma submissão e tem uma fazer, uma delegação para cada um. Tem que ter esse equilíbrio, né? Há 3 coisas importantes. Submissão é uma conquista espiritual. Mulheres, né, desgovernadas confirmam sua espiritualidade duvidosa, né? Então a mulher que eu falei aquele assunto lá, que cada um faz o que quer, eu acho que eu faço assim, tá certo e acabou. Se não está direcionado por Deus, essa esposa não é segundo o plano de Deus, né? Então vai ter tudo para naufragar, vai ter tudo para não dar certo, amém? Eu vou encerrar, irmão, porque o horário avança muito rápido, né? O significado da submissão vai ficar para a próxima semana. Eu vou marcar aqui, nós estamos falando sobre a submissão, a importância de compreender ele, porque ele aqui na palavra de Deus para a mulher é dada por Deus, não é pelo pastor, né? Não é pelo pastor, é por Deus. Submissão, como a mulher deve agir diante disso e o que ela vai entender sobre isso. Se a pessoa quer entender, ela busca. Se a pessoa quer aprender, ela busca. Se a pessoa quer algo de Deus, ela vai colocar em prática, né? Se ela quer transformar seu lar, sua vida, sua família, seu esposo, né? Ela vai colocar em prática. Então, aqui é uma questão de querer também, né? Deus não invade o coração de ninguém. O estudo que Deus coloca no meu coração para dar na igreja, eu estou dando aqui na live, amém? É um estudo de direção, é um estudo que a gente traz uma consciência para os casais, as suas posições. Por quê? Porque se não houver uma consciência dentro do lar, pelo cônjuge, que é uma instituição colocada nas suas mãos, através de um casamento, essa instituição é elaborada por Deus, irmãos, a igreja não vai se tornar uma igreja, porque a igreja só se torna igreja se tem igreja, que são as pessoas, né? As pessoas são a igreja. Ali é o templo que se reúne essa igreja. Mas, se essa igreja chegar lá de forma que não convém com a palavra de Deus e não quer mudança, não se torna igreja verdadeiramente. Então é isso que Deus se preocupa, que a instituição que Ele criou, cada um tenha seu conhecimento da sua posição, né? Porque a casa é a raiz lá da igreja onde nós congregamos. Lá é um complemento de tudo que acontece aqui. Então, se aqui está ruim, lá tem que ser arrumado. Quando chega lá, vai conversar com o pastor, vai orar, né? Buscar direção a Deus, ouvir a palavra. Por isso que eu estou dando esse estudo, sempre eu vou dar. Por quê? Porque tem que ter a consciência da posição da mulher e do esposo dos filhos. Tem que juntar essas 3 coisas dentro dessa instituição. Se o filho perde sua posição, se a mulher perde sua posição, se o marido perde sua posição diante do que Deus mandou, fica um lado desregulado. Cada um faz o que bem quer. Por isso que hoje as pessoas, você vê o cara, chega lá, mata uma mulher que já deixou ele, né? Namorou 3 anos, namorou 3 meses, aquele cara já tem como aquela mulher dele. Por que isso? Sabe o que é isso?
é resultado da criação de 15 anos para cá, de 20 anos para cá. Como? A mãe separa do esposo, começa a criar seu filho. Aí ela transmite todo o amor que ela tinha do esposo para o filho. Aquele filho é neném com 30 anos, é neném com 45 anos, é neném não sei quantos anos. Ela trata ele como um bebê, é o único filho. Ela vai trabalhar tudo que ele quer, ela dá. É roupa, é calçado. Estou dizendo que a mulher que tem o seu único filho, ou a família que tem seus filhos, vai deixar abandonado sem precisar, sem dar as coisas, não. A gente tem o prazer de dar nossos filhos. Mas estou falando criado mimado demais. Não dá uma chicotadinha, estou falando apologia aqui a bater, a espancar, não, porque a gente está lutando contra isso hoje em dia. Quantas crianças estão sendo espancadas nos lares de forma que não provém de Deus? A palavra de Deus fala que nós temos que corrigir nossos filhos, não com espancamento, mas com sabedoria, conversar, trazer os princípios para eles. Mas se essa pessoa, criada pela mãe, tem uma namorada, namora há 3 anos, a namorada não quer mais ele, arruma outra, ele vai lá e mata. Sabe por que ele mata? Porque ele foi criado de forma errada. Ele foi criado tudo que ele quer, ele queria. Tudo ele tinha um desejo, desde criança, eu quero um celular, mãe dava, eu quero um carro, mãe dava, eu quero isso, mãe dava, eu quero isso, mãe dava, eu quero um tênis, mãe dava, mas nunca falava não. Tudo que queria dava. Aí quando cresceu, ele acha que a pessoa que largou ele tem que morrer porque ele não teve posse sobre ela. Aí vai lá e mata. Pessoa não é pessoa dizer que é da favela. Não. Toda a classe da sociedade é assim. Está matando os outros. E não é nem pessoas que têm um relacionamento de 30, 40 anos. E está tendo isso também. Porque as pessoas começam a ter posse das outras. Porque tudo que ele queria teve posse. Tudo que ele queria a mãe deu, o pai deu. Nunca disse não. Irmãos, nem Deus faz isso. O pastor, você acha que tudo que o pastor pede, Deus dá? Não, dá no tempo dele, na hora que ele quer, e se ele quiser dar, e se ele não quiser dar, nunca vai dar. Então, por quê? Porque Deus sabe quem ele cria. Ele sabe como somos nós. Ele sabe que nós temos o poder de auto se destruir. Então, Deus sabe que o sim é importante para mim e para você. E sabe que o não também seja talvez até mais importante. Porque o não vai fazer que eu não seja destruído. E muitas mães, muitos pais criam seus filhos muito bajulados, com coisinha na mão, quando cresce, mata o pai, mata a mãe, mata a namorada, porque eles querem posse, eles querem tomar de conta de tudo. Tudo eles querem dizer, receber um sim. E isso destrói. Vá conversar com a psiquiatra, vá conversar com o psicólogo, para você ver. Isso que eu estou falando é beirinha de nada, em relação ao que eles atendem todo dia nos seus escritórios. Em relação a isso. Por isso que hoje em dia uma pessoa, um casal não consegue levar seu casamento à frente, Porque tudo querem na mão, tudo querem. Então não é assim. Nós temos que ter nossa responsabilidade, nós temos que ter o compromisso, de arcar com nossos erros, nossos acertos e colocar para frente para outros acertar junto conosco. Mas cada um tem sua responsabilidade. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe e o filho tem que ser filho. Não é o filho mandando no pai, nem a esposa mandando no esposo, não é o esposo agredindo a esposa. Não é isso, é controlar, é um equilíbrio. É por isso que eu dou esse estudo, é por isso que eu fico falando essas coisas. E as pessoas não querem ouvir, não querem assistir, porque acham, o que é que o povo quer hoje? A labaxé, é isso que eu te falo, e quer revelação, quer isso, mas não quer Deus, não quer o estudo, não quer a palavra, não quer aprender, não quer colocar em prática, não quer mudar seu caráter. Mas eu vou ensinando, eu vou falando o que Deus está mandando. Amém? Então você que tem um filho, que você bajula demais, cuidado, porque um dia ele pode te bater, ele pode te matar. Amém? Então é isso que Deus quer. Que se ele bajular demais a igreja, se ele bajular demais, é só dar Deus de promessa, Deus de vitória? Não. Deus também é Deus de chicote, Deus é Deus de correção, Deus diz não. Tem que aprender com isso também. Mas isso é porque deixa de ser Deus? Não, isso aí está fazendo a posição de pai. Tem muita gente que deixa de ter a posição de pai para poder agradar o filho naquele momento, mas depois é mãe chorando nos túmulos, é mãe chorando nas cadeias, é mãe chorando, irmão chorando porque a mãe morreu porque o irmão matou, por causa da criação, porque não tem princípios bíblicos, porque não tem a palavra de Deus no coração, porque não vão para a igreja. E aí precisamos buscar, irmãos,
transformar essa sociedade através disso aqui. Que sejamos uma formiguinha, mas que vamos fazer a diferença em nome de Jesus, trazendo a verdade e o segmento que cada um tem que ter na sua responsabilidade, que às vezes nós somos interpretados de forma diferente. Amém? As pessoas pensam que a gente quer mandar na vida delas, que a gente quer que, como pastor, tem que ser assim. O pastor falou isso. Não, é a palavra de Deus. O pastor tem que pregar a palavra. Amém? Tem que pregar os princípios da palavra de Deus para que seja executado para aqueles que querem. Quem não quer, escolheu, segue sua vida, se acha que está bom assim, amém? Mas Jesus veio para libertar, salvar e trazer direção para a nossa vida naquilo que Deus colocou, que foi a instituição, que é a família. Tem que ter princípios, amém? Então, e eu digo, né, que a palavra de Deus é a verdade e acabou, amém? Se tiver outro caminho, não me diga porque eu não vou acreditar. Porque esse aqui é que transforma a humanidade e sempre tem transformado pessoas na igreja, fora da igreja. Quando eu falo fora, porque a gente ora por pessoas distantes e é transformado em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando nesse live. Amém? Irmã Joelma, tem outros irmãos ali, irmão Claudemir, se eu não me engano, né? E outros irmãos, né, estão acompanhando esta live. Que Deus abençoe a sua vida. Quer fazer uma oração? A semana que vem vamos continuar falando da submissão, né? Que a mulher precisa ter ao homem diante da palavra, não é diante da vontade do homem, não. É diante da palavra de Deus, dos conceitos divinos. Amém? Porque aí a mulher terá paz, terá galardão de Deus, terá a providência do céu na sua vida. Amém? Com certeza Deus vai honrá-la com poder e glória. Pai querido, em nome de Jesus, diante do Senhor, apresento, Pai, essas vidas que aqui assistiu esta live. Que o Senhor venha trazer sobre elas a unção do teu poder. E aqueles que vão assim, Pai, Deus poder assistir, que o Senhor venha trazer o entendimento desta palavra nos seus corações, em especial as mulheres, as vidas conjugais, Pai, os cônjuges, Senhor amado. Que o Senhor venha trazer a unção do teu Espírito, renovo e restituição em cada lado do nosso Brasil. Abençoa a nossa igreja, a nossa congregação, os obreiros, os membros e todas as congregações do nosso Brasil, deste mundo. Pai, os pastores tenham direção e sabedoria para conduzir o vosso rebanho através da palavra, para a salvação eterna em nome de Jesus. Toma minha vida, minha família, que o Senhor venha abençoar, nos proteger de todo mal. E obrigado, Senhor amado, até aqui o Senhor tem nos ajudado nesta batalha, nesta luta, enquanto assim não chega a providência dessa vacina, da cura, Pai querido, da libertação deste mal. Estamos aqui transmitindo a tua mensagem através das redes sociais, que o Espírito Santo possa alcançar vidas e almas através desses ensinamentos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as vossas vidas. Continue, nós estamos nos cultos de terça-feira, às 15 horas, a oração, às quarta-feiras, 8h30 da manhã e às quarta-feiras, 19h30, na nossa igreja. Até a gente ter uma posição de Deus aí para voltar no domingo. Amém? Por enquanto não. E a gente vai estar anunciando assim quando voltar. Eu creio que vai ser breve, logo isso vai passar. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço e tenha uma boa paz, um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continue orando pelo seu pastor, pela sua igreja, pelos irmãos, que Deus está vendo a sua perseverança e a sua confiança ao nosso Deus Altíssimo. Amém? Guarda a sua salvação, esteja em vigilância e ore por todos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam a nossa fé, a nossa união. Amém. Deus abençoe, vá com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai do Senhor, irmão. Deus abençoe em nome de Jesus. Peraí.